motivo maior de ser da gente é a nossa família. Amém? A gente que se move por tantos lugares, muitas vezes num quarto de hotel, com saudade, mas cumprindo a nossa missão. Amém, queridos? Cumprindo a nossa missão, sendo fiel à missão que Deus nos deu. E se não é, eu quero aqui declarar isso, e é verdade, se não é minha esposa me apoiar, me ajudar no meu chamado, eu não poderia me mover da maneira que eu me movo. Eu tenho uma retaguarda forte, te amo muito e sou grato a Deus por isso. Viu? Caio e Esther também, que entendem aquilo que Deus nos entregou. Amém? Glória a Deus. Vamos começar? Eu vou aproveitar a mesa que está posta. Bênção. Queridos, é uma alegria. E por que nós pedimos aqui para falar primeiro com vocês? Porque vocês têm grande responsabilidade. Toda obra que Deus dá é uma obra coletiva. Fala assim comigo, a obra de Deus é coletiva. Amém, queridos? A obra de Deus é coletiva. E é necessário que o coletivo esteja alinhado para que o Senhor se manifeste de fato entre nós. Amém? É necessário que o coletivo esteja alinhado. É necessário que haja uma impartição no Espírito. Que o coletivo esteja exatamente onde deve estar. A obra de Deus é assim. Não é a obra nossa, é a obra de Deus. Posso ouvir um amém? É a obra de Deus. Então eu creio que Deus vai fazer realmente grandes coisas. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no meio de vocês, como eu creio que já tem feito entre vocês. Amém? Mas isso é uma construção de continuidade. O nosso Deus é um Deus de continuidade. Amém, queridos? É um Deus de continuidade. Então precisamos ter iniciativas, mas precisamos ter também as continuativas. A gente precisa continuar aquilo que Deus iniciou, amém? Quem vai terminar Ele, mas quem vai continuar sou eu. Posso ouvir um amém? Ele começou e Ele termina, mas quem continua sou eu, irmão. Então somos nós que precisamos dar as respostas que Deus espera para esse tempo. E a obra de Deus é algo coletivo, é algo que a gente precisa entender. O que Deus tem para vocês? O que Deus está confiando a vocês? Deus não está confiando, eu quero que você entenda algo. O que Deus deseja fazer a partir de vocês não tem a ver só com a igreja de vocês. Não tem a ver só com essa comunidade local. Tem a ver com essa cidade, tem a ver com a região aqui, queridos. Você está entendendo isso? Tem a ver com a região. Num tempo de apostasia, num tempo em que as pessoas estão desistindo tanto, ainda existe uma janela do Senhor aberta. Ainda existem portais abertos do Senhor. Amém, queridos? Ainda existem portais abertos. Você não pode ser apenas aquilo que você vê. Ah, meu Deus. Você é muito mais do que aquilo que você enxerga. Você é muito mais do que o que você conseguiu ver até hoje ao teu respeito, querido. Mas para que isso aconteça, existem respostas que precisam ser dadas. Nós não podemos mais caminhar e nos mover no evangelho que não tem reciprocidade, que não tem lágrimas, que não tem sacrifícios, que não tem entregas. Amém, queridos? Precisamos entrar nesse lugar, o lugar da entrega. Mas é uma entrega, queridos, que ela não espera nada em volta. É uma entrega, fala assim comigo, Jesus precisa ser suficiente. Obrigado, querido. Deus está construindo algo lindo entre nós. E você precisa entender que você faz parte disso. Amém? Só que Deus, fala assim comigo, Deus sempre vai cobrar mais dos íntimos. Fala assim comigo, com os íntimos, eleva o nível.
Ele diz assim, ó: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Não profetizamos no teu nome, Senhor? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, essa palavra eu até pedi: Senhor, me perdoa, porque eu nunca tinha visto esse texto dessa forma que eu vou falar com vocês. A época do sacerdócio levítico era apenas uma classe de pessoas que serviam no templo, que auxiliavam no ofício do templo. Era apenas a classe dos levitas que poderiam tocar naquilo que era sagrado e poderiam ministrar daquilo que era sagrado, poderiam falar, proclamar as boas novas. E é interessante que, só que depois que Jesus Cristo, em Hebreus 10, 19, a palavra fala em Hebreus 10, 19, que o véu foi rasgado, e a partir daquele momento, 10, 19, 20, 21, você vai ver ali no contexto, e a partir dali nós tivemos acesso ao Santo dos Santos. Olha lá o que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, fala assim comigo, verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então entenda isso, que nós tivemos acesso ao santuário, nesse caso o Santo dos Santos, por causa do sangue. Então nesse momento passa a vigorar não mais o sacerdócio levítico. Não mais o sacerdócio levítico. Abre lá sua Bíblia comigo, em Hebreus, capítulo de número 7, a partir do verso 11. Hebreus 7, a partir do verso 11. Olha o que a palavra de Deus diz: e portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, fala assim comigo, quando se muda o sacerdócio, se muda também a lei. Fala assim comigo, quando se muda o sacerdócio, se muda também a lei. A lei é fruto, presta atenção, a obediência é fruto do mandamento, mas a honra é fruto do relacionamento. A obediência é fruto do mandamento, mas a honra é fruto do relacionamento. Então entenda, a obediência é fruto do mandamento, mas a honra é fruto do relacionamento. Deus quer estabelecer de volta um relacionamento poderoso com você, igreja. Pode aplaudir o nome do Senhor. Deus quer estabelecer isso. Só que entenda algo: se eu não consigo amar aquele que eu vejo, como eu amarei aquele que eu não vejo? Se eu não consigo honrar aquele que eu vejo, eu não honrarei aquele que eu não vejo. Eu não consigo. E essa palavra, queridos, é uma palavra que ela invadiu meu coração. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes querendo viver, experimentar coisas extraordinárias, mas estamos nos perdendo nos fundamentos. Salmo 11, verso 3, ele fala: se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo?
Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Por quê? Porque os fundamentos do pai balizam os movimentos dos filhos. Aleluia! Os fundamentos do pai vão balizar os movimentos dos filhos. Os movimentos dos filhos são balizados pelos fundamentos. O pai coloca fundamento, o filho ele se move em cima deles. Quem está entendendo isso? O pai vai colocando fundamento, o filho vai se movendo em cima dos fundamentos do pai. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. E é dessa forma que ele faz. É assim que o Senhor faz. Então, naquele texto de Mateus 7:21, quando ele fala, olha, uns vão dizer Senhor, Senhor, o que ele está falando? Ele está falando que muitos se preocuparam em fazer, mas não se preocuparam em se tornar. Muitos se preocuparam, presta atenção, muitos se preocuparam em fazer, mas não quiseram se tornar. Você pode estar fazendo e não estar se tornando, e de nada adianta fazer se não estiver se tornando um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Eu preciso sim entrar nesse lugar. E aí, o que eu entendi? Quando o Senhor ele fala isso, ele fala, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele entrará no reino. Por quê? É porque ele deixou de ser misericordioso? Não. É porque na realidade a pessoa ela estava fazendo, mas não estava se tornando. Ela estava fazendo, mas não tinha se tornado. Ela estava fazendo, mas ainda tinha no coração as picuinhas com o irmão, as picuinhas com a irmã, as picuinhas com A, as picuinhas com B. Por quê? Porque não tinha se tornado. Não tinha se tornado. Ah, Senhor, mas eu expulsei demônio, eu visitei o irmão. Pois é, você visitou, você fez sobre o fundamento errado. Porque os fundamentos do pai precisam promover os movimentos dos filhos. Se você está se movendo, mas está fora do fundamento, Deus não recebe o seu movimento. Eu vou falar isso de novo para você. Se você está se movendo fora do fundamento, Deus não recebe os seus movimentos. Porque ele fala, ué, não te conheci. Por que ele fala não te conheci? Porque Deus não reconhece movimentos fora dos fundamentos. Deus não reconhece movimentos fora de fundamentos. Não reconhece. Não tem como Deus reconhecer o movimento que está fora do fundamento. E aí ele fala lá no verso de número, no verso de número, vou voltar aqui, pera aí, irmão. Tem até desenho da minha filha aqui dentro da Bíblia. Eles estão presentes em tudo na minha vida, graças a Deus. Verso 23. Então, lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pergunta assim para mim, o que é o mal? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabe o que é o mal? Sabe o que é o mal, irmão? Eu vou falar para você o que é o mal. Sabe o que é o mal? O mal é resultado de um ser celestial que foi removido ou que abandonou a sua posição original. Quem é o diabo? Um querubim fora da posição. Quem são os demônios? São anjos que abandonaram a posição. Então, se você sair da sua posição, não espere nada diferente disso. O que é o mal? Basta você sair da posição. Basta você nutrir no seu coração algo que Deus não alimentaria. Já perdeu a posição. Porque quem perde a posição é porque já perdeu o coração. Quem está entendendo isso?
Quem perde uma posição é porque perdeu o coração. Por isso que quando Deus, Provérbios 4:23, ele fala que de todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede o caminho para a vida. Dele procede o caminho para a vida, guarda o teu coração, por quê? Porque eu e você somos responsáveis por aquilo que nutrimos nele, no nosso coração. E aí ele fala, dele procede o caminho da vida, ele é a fonte da vida. Então, se ele é a fonte da vida, Cantares capítulo 4, verso número 15, ele fala, vós sois a fonte do jardim, o seu jardim é resultado de como está o seu coração. O jardim da sua casa, o jardim do seu ministério, o jardim das suas finanças, o jardim dos seus relacionamentos, é resultado. Deus escolheu você para mudar ambiente. Posso ouvir sim ou não? Amém? Deus escolheu você para mudar ambientes. Só que você só pode manifestar e derramar do lado de fora aquilo que você carrega do lado de dentro. Você não pode derramar o que você não carrega. E eu vou te dizer algo. Se você quer mudar o ambiente, você vai precisar aumentar a medida daquilo que você carrega, para que você transborde mais no ambiente. Aumenta a medida do que você está carregando, e você vai ver os seus arredores se transformando. Uau! Eu já estou tomado, irmão. Eu já estou tomado aqui. Aleluia! Não tem coincidência não, irmão. Isso aqui é... Tudo fala. Aleluia! Então nós precisamos entrar nesse lugar. Deus quer que vocês entrem. Só que aqueles que vão chegar, eles precisam encontrar em vocês uma realidade diferente da realidade que eles conhecem. Eles não podem encontrar uma realidade igual do mundo. A realidade de competição não pode. A realidade de picuinha não pode, irmão. Para isso ele não precisa vir para cá. Não precisa estar aqui. Ai, e não sei o quê, porque isso, porque... Ah, Jesus da glória! Precisamos viver novas realidades. Quem está comigo, diga amém. Deus quer aumentar o seu nível. Aleluia. Ele quer aumentar o seu nível. E sabe o que eu acho bom? Bom que a minha família está aqui, minha esposa, meu filho, nossa filha está aqui, nosso filho está aqui. Porque eu não estou falando de algo que eu não vivo não, meu irmão. Não estou falando nada que eu não vivo. Eles são os maiores testemunhas de que eu vivo o que eu estou falando. Primeiro eu vivo, depois eu falo. Quem está entendendo isso? Deus está chamando vocês para um novo nível como igreja na cidade de São José do Rio Preto. Pode aplaudir o nome do Senhor. Deus está fazendo isso. Mas pastor, existem tantos lugares, mas não tem problema, irmão. Davi pensou a mesma coisa. Davi estava por trás das malhadas das ovelhas. Mas o Senhor encontrou ali alguém que se movia por relacionamento e não por mandamento. Alguém que se relacionava com honra e não apenas com obediência. Lucas 17:10, a palavra fala: e sereis chamados de servos inúteis, se fizerdes apenas o que vos mando. O que é o inútil? Fala assim comigo, o inútil é o que cumpre apenas o seu dever. E às vezes a gente se acha o máximo, porque eu faço meu papel. Eu faço. Vai para a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Se tiver uma ponta de orgulho, ele não vai poder mover. Deus quer destronar a obstinação dos nossos corações.
Fala assim comigo: destronar a obstinação. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que é obstinação? É um altar que a pessoa constrói para a sua própria opinião. O que é obstinação? Hein, queridos? É um altar que a pessoa constrói para a sua própria opinião. Fala assim comigo: os íntimos terão mais da glória de Deus, mas precisarão andar no outro nível. Só o fato de você estar aqui, você não é... Você é uma pessoa diferenciada. Só o fato de você estar aqui. Deus, Ele quer destronar a obstinação. A obstinação é um altar que a gente constrói para a nossa própria opinião. Existia um homem em 2 Crônicas capítulo 26 chamado Uzias. Esse homem diz a palavra, as Sagradas Escrituras e até os estudos judaicos, que esse homem foi um homem que ele fez proporcionalmente com o tempo que ele viveu, relacionado ao tempo que Salomão viveu. Ele fez tantas obras quanto Salomão, proporcionalmente no tempo que ele viveu. Ele viveu muito menos que Salomão. E ele viveu uma realidade diferente da de Salomão. Mas dentro daquilo que estava nas mãos de Uzias, ele fez muito mais do que qualquer outro rei na sua época. E diz a palavra que ele se moveu, ele se moveu até o tempo, até o momento em que o seu coração se perverteu. Então tudo, queridos, está aí, aí dentro, no seu coração. Que todo tipo de obstinação seja destronada, em nome de Jesus. Porque no lugar saudável, quando somos corrigidos, é uma alegria, porque sabemos que somos amados. Quem está entendendo isso? No lugar onde o amor é verdade, quem está entendendo isso? Queridos, Deus tem nos dado uma missão. Nós estamos literalmente, é claro que a minha esposa e os meus filhos não conseguem ir comigo em todas as agendas. Não conseguem, é impossível. A Terezinha tem que estudar, o Caio também. E quando a gente consegue coincidir, né, a gente está junto. Mas não é fácil. Vai chegar o tempo que o Caio vai viajar pregando com a esposa dele, futura esposa, em nome de Jesus. Daqui a muito tempo. Estudar, se formar, tá. Aí já fez um emoji triste agora, um emoji. Eu amo vocês, queridos. Eu estou falando no Espírito. Eu não quero que ninguém se sinta ofendido aqui, porque o meu papel não é esse. Nosso papel é ajudar vocês, é cooperar com a igreja. Amém, queridos? E Deus tem nos levado em muitas geografias para cooperar com pastores em lugares diferentes do Brasil. Isso está acontecendo. E graças a Deus, os testemunhos que a gente tem recebido têm sido fantásticos. Porque não basta você entrar na unção, você tem que dar uma resposta para ela. Eu vou falar isso de novo para você. Não basta você entrar na unção, você vai ter que dar uma resposta para ela. Sabe o quanto que você é ungido? É o quanto que você responde para aquilo que você recebe. Essa é a medida da tua unção. É o quanto que você está disposto a responder para aquilo que você tem recebido. Aí está a sua unção. Aí está a sua autoridade.
Então responda. É a mesma coisa, isso eu falo para os nossos lá. Queridos, nós fazemos parte, quando a gente está conversando com os filhos da casa, a gente conversa. E aqui estão os filhos aqui dessa casa, amém, queridos? Eu vou te dar um exemplo simples. Tem gente que quando fala, por exemplo, de dízimo, a pessoa, não, mas na época da lei, isso não é... Quem já ouviu esse tipo de discurso? Mas você sabia que antes da lei, Abraão dizimou Melquisedeque? Fala assim comigo, não tinha lei, mas já tinha dízimo. Tem gente que vai falar, que pena. Era esse que eu usava para não dizimar sempre. Isso eu estou falando conversa que eu tenho com os da casa. Eu estou só compartilhando com vocês. Porque não existe aliança sem reciprocidade. Fala assim comigo, R mais I é igual a H. Pergunta para a pessoa, que diacho é isso? Deixa eu te dizer, se eu digo para minha esposa que eu reconheço ela como mulher da minha vida, reconhecimento. Mas se eu não invisto nela para materializar o que eu declaro ser verdade, investimento, eu não honro ela, honra. Então não diga que você honra se você não investe. Não diga que você honra se você não reconhece. Quem está entendendo isso? Fala assim comigo, R mais I é igual a H. Eu amo você, pelo amor de Deus. Mas vocês vão acessar um novo nível em nome de Jesus. E nós estamos comprometidos com isso. Nós oramos por essa casa aqui também. Amém, queridos? E vocês vão chegar, sabe por quê? Porque vocês vão decidir dar uma resposta para Deus naquilo que vocês estão recebendo. Posso ouvir um amém? É a mesma coisa, unidade. Não existe unidade sem reciprocidade. Como é que eu vou dizer que você... olha só, não confunda andar junto com ser um. A oração que Jesus fazia, que sejamos um como eu e o Senhor somos um. Ele não fala que andemos juntos. João 17, ele não fala que andemos juntos. É claro que o andar junto é o primeiro passo para se tornar um. Mas o foco original e principal é se tornar um. Não adianta andar junto se você não está disposto a se tornar um. E vocês precisam ser como um só homem. Vocês precisam ser como um só. Abre lá em Joel, rapidinho comigo, por favor. Joel. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo. Santifiquem a congregação. Reúnam-se anciãos, crianças e os que mamam. Fala assim comigo, anciãos, adultos, crianças e os que mamam. E aí ele diz, o que acontece quando há unidade? O que acontece lá? Que o noivo saia do seu quarto. Uau! E que a noiva saia dos seus aposentos. Sabe quando é que o noivo sai do seu quarto, das suas recâmaras? Quando ele encontra a unidade no meio da noiva. Aí ele sai das recâmaras. É o mais ancião que dá a mão para o mais moço. É a mais anciã que dá a mão para a mais moça.
E não se importa, olha, você pode até gostar de adorar desse jeito, mas eu estou aqui, eu também estou adorando. Na minha idade eu também adorava assim como você adora hoje. Eu queria voltar ao tempo, mas já passou. Tem outros que falam, não, eu estou assim mesmo, mas graças a Deus eu não perdi a alegria da minha salvação. Então não importa a maneira, o seu jeito, a gente precisa dar as mãos para as gerações. Amém, queridos? E quando a gente entende isso, quando eu dou a mão, o que acontece? O noivo sai dos seus aposentos. E o noivo sai do seu quarto. E a noiva sai dos seus aposentos. Sabe quando que o mundo passa a nos conhecer? João 17, vai para lá comigo, por favor. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, mas tu me deste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles quem? Eles, o mundo, reconhecem que todas as coisas que tem me dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Quando é que o mundo conhece? É na nossa unidade. Quando é que as pessoas que não pertencem a essa comunidade de fé vão conhecer o Cristo? É por meio da unidade. Amém, queridos? Fala assim comigo, e não existe unidade se não houver reciprocidade. Fala assim comigo, e onde não tem reciprocidade, existe apenas o benefício de uma das partes. Fala assim comigo, onde há reciprocidade, haverá amor. Porque não há amor sem sacrifício. Fala assim comigo, os meus sacrifícios revelam as minhas prioridades. Quem está comigo aqui? Amém? Os nossos sacrifícios revelam as nossas prioridades. Os nossos sacrifícios vão revelar as nossas prioridades. E se não existe amor sem sacrifício, e nem reciprocidade sem sacrifício, onde não há reciprocidade é porque ainda não existe unidade em uma das partes. Então nós vamos precisar saber andar nesse lugar, amém, queridos? Dar uma resposta para isso. Nós precisamos dar uma resposta para isso. Deus está nos chamando para andarmos em níveis maiores. Amém? Deus, presta atenção, o problema é que às vezes eu quero fazer o que eu sei e não estou fazendo o que é necessário ser feito. Deus não quer que você faça o que você sabe, Deus quer que você faça o que é necessário ser feito. Deus não me chamou para fazer, Deus me chamou para cumprir. Tem vezes que eu estou fazendo, mas não estou cumprindo. Mas toda vez que eu estiver cumprindo, eu vou estar fazendo. Você está entendendo? Não me deixa sozinho, não. É uma construção, queridos. É uma construção. É uma construção. E extremamente importante que não haja. Vocês precisam, quando Deus ele deu uma missão para Adão, o que ele fala para Adão? Quando ele dá uma missão para Adão em Gênesis no capítulo 2, ele fala, olha, você precisa lavrar e guardar. Fala assim comigo, lavrar e guardar.
Fala assim comigo: não adianta trabalhar se eu não souber proteger. A fé faz você se mover. A sabedoria faz você se proteger. Eclesiastes 7:12 fala que a sabedoria protege. Sabe qual o problema? A gente avança sem saber se proteger. Eu estou preocupado em avançar, mas avanço com os meus flancos desprotegidos. Avanço desprotegido. Eu tenho que avançar, mas eu tenho que avançar guardado, protegido. Amém, queridos? Guardado e protegido. Eu vinha no carro e é uma coisa muito comum. Eu e a minha esposa, nós fazemos isso direto, né? Quando não é ela, é o Caio que lê para mim. Logo, logo vai ser a Esther também, que a Esther já fala: pai, ela está aprendendo a ler. Mas eu sempre: amor, lê para mim, por favor, esse texto. Aí eu vou dirigindo, ela vai lendo, né? Isso é normal, que Deus fala muito comigo na palavra. E aí, amor, lê esse texto para mim, por favor. Ou às vezes, quando eu não lembro onde está, eu falo: amor, procura aí para mim, onde é que está esse... Qual é o versículo que fala sobre isso mesmo? Eu estou dirigindo, ouvindo louvor. E a gente estava vendo sobre... Vindo para cá, a gente leu junto o livro dos Filipenses. Gente, um homem preso numa masmorra como Paulo, um dos livros que ele mais fala sobre alegria. Qual é o tipo de prisão que não está permitindo você se tornar alegre? Pelo amor de Deus. A alegria é fruto do Espírito. A alegria não tem a ver simplesmente com as suas emoções. A alegria é fruto do Espírito. Se você estiver mergulhado num lugar, Ele vai renovar a sua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando a alegria é renovada, a força também vem. Vem força para você continuar. Vem força para você avançar. Amém, queridos? Vem força. Vem ânimo de volta. Porque todo mundo passa embates, todo mundo passa situações difíceis. Todo mundo tem gigantes, e não são pequenos. São gigantes mesmo. Glória a Deus, obrigado pelo teu glória a Deus, isso aí, glória a Deus, é porque o nosso Deus é muito maior do que os nossos gigantes, amém, queridos? É muito maior. Mas uma das coisas que o livro de Filipenses também vem falando, e falando repetidas vezes, eu fiquei impressionado, quantas vezes ele falou sobre isso aqui. Meu Deus, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E aí ele vem falando, né, que primeiro ele fala: olha, eu sou hebreu de hebreus e tal. Ele fala aquele monte de credencial dele. Olha, eu considero todas essas coisas como um esterco para que eu consiga ganhar a Cristo. Todas essas coisas como esterco. O nível de maturidade que você tem está diretamente relacionado à capacidade de você viver na coletividade. A coletividade, presta atenção em algo, Deus é Deus coletivo. Se o Pai é nosso, o Pão é nosso, amém, queridos? Ele é um Deus coletivo. O propósito, o motivo pelo qual alguém existe, só existe por causa de uma missão coletiva, de um plano eterno e coletivo. Por causa disso ele cria alguém para cumprir aquela função.
Quando você nasce dentro de uma coletividade chamada família. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem criar um homem, façamos coletivo. Tudo que Deus promove é coletivo, então o que você vai devolver não pode abençoar apenas você, precisa abençoar o coletivo também. A obediência é fruto do mandamento, mas a honra é fruto do relacionamento. Você está entendendo isso? Ninguém consegue edificar um ambiente de honra se não se mover no fundamento do amor. E é esse lugar que Deus está chamando a gente para viver. Amém, queridos? Deus está nos levando para esse lugar. Ele quer levar vocês para esse lugar também. E aqui no livro de Filipenses, ele vai falar várias vezes sobre unanimidade. Várias vezes. Olha só. Verso 15 de Filipenses 3. Todos, pois, somos maduros. Todos que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. Meu Deus. Fala assim comigo, quem se tornou maduro, anda em unidade. Ah, Jesus! Quem se tornou maduro, anda em unidade. Por isso que tem obra que não dá para fazer com quem não é maduro. Porque quem não é maduro, não anda em unidade. Sempre tem um motivo para criticar, para atacar uma pedra, para não sei o quê. Não, irmão, já tem muito diagnóstico. No Vale de Ossos Secos, o Vale de Ossos Secos não precisava de um profeta para apontar que os ossos estavam secos. Precisava de alguém para liberar vida sobre os ossos. Quem está entendendo isso? Então, se você olhar e ver ossos secos, comece a liberar vida, irmão. Libera vida. Libera vida. Libera vida. Ah, meu pastor, minha pastora, meu líder, não sei como é que vocês... Não sei. Eu não sei nem como o senhor vai fazer, a senhora vai fazer, ou às vezes tem algum outro discipulador de outro aqui, eu não sei. Eu estou falando realmente, é no espírito. Eu não sei, mas eu quero ajudar a profetizar vida nisso. Não adianta, presta atenção, profeta não é que aponta o erro, o profeta aponta o caminho. Não adianta eu falar que tem morte na panela, se eu não tenho farinha para colocar dentro da panela para matar a morte. Quem está entendendo isso? Jesus Cristo, ele fala num texto aqui, texto muito precioso, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Como é que eu e você vamos vencer o diabo no nosso meio? Fala assim comigo, a morte em Cristo vence a morte do diabo. A morte que vence a morte. É a morte que vence a morte. Posso ouvir amém, queridos? Você só vence um altar com outro altar. Em Elias, como é que Elias venceu os 450 profetas de Baal? Levantando o quê? E o que você coloca no altar? Fala assim comigo, sacrifício. Você só vence um altar se você levantar um altar maior. Um altar maior, com um nível de sacrifício maior, um nível de renúncia maior. Quem está entendendo isso? É só assim que você vence a morte. É com outro tipo de morte. É com outro tipo de morte que você vence a morte.
Amém, queridos? É com outro tipo de morte. Não é a morte da sua razão, porque não é a morte, não é a morte da simplesmente, é a morte de tudo, irmão. João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica como? O que está escrito lá? João 12, 24. O que une? É a morte do grão de trigo. Porque se não morrer, fica sozinho. E o maduro ele é reconhecido porque ele decidiu andar em unidade. Amém, queridos? O maduro decidiu andar em unidade. Aí ainda no livro de Filipenses, ele continua dizendo: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por sua vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Aleluia! É! Amém? É isso. É isso. Verso 5, capítulo 2. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu vou continuar, irmão. Ainda na continuação do capítulo 2, verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas também na minha ausência. Fala assim comigo: a honra, ela é testada na ausência do líder. Se você honra somente na presença, o nome disso é bajulação. A verdadeira honra está na ausência do líder. Por isso que é o mesmo coração, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Quem está entendendo isso? Aleluia. Verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Verso 14. Façam tudo sem murmurações e nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros. O que contamina? Presta atenção. O que contamina? A murmuração é a maior fonte de contaminação. Você está lendo comigo aí o livro de Filipenses, irmão. Você tem essa Bíblia na sua casa. Está na sua casa essa Bíblia. Façam tudo sem murmuração e nem discussão, para que sejam irrepreensíveis ou puros. Agora vamos ler esse mesmo texto de outra maneira. Façam tudo com murmurações e com discussões, para que sejam corrigíveis e impuros. Ou seja, a contaminação vem de um coração que não se sujeitou ao mesmo parecer. Você, presta atenção, a unanimidade fala de um espírito que conduz para um lugar. Não haverá, presta atenção, não adianta unidade no serviço. O que é unidade no serviço, pastor? Tu me ajuda aqui?
Vamos mover essa caixa aqui? Tá bom. Unidade no serviço, é fazer a mesma coisa. Mas aí sabe qual o problema? Pode sentar, obrigado, querido. Sabe qual o problema? É que às vezes a gente está fazendo a mesma coisa, está tendo unidade no serviço, mas não tem unidade no fundamento. E sabe por que não tem unidade no fundamento? Porque não tem unidade no espírito. Porque a unidade no espírito que vai te fazer entender o fundamento de maneira diferente. E vai fazer você se mover no serviço de maneira diferente. Quem está entendendo? Se não tiver unidade no espírito, não tem unidade no fundamento. E se não tiver unidade no fundamento, não haverá uma unidade verdadeira no serviço. Aleluia! E a quantidade de vezes no livro de Filipenses que ele vem falando, a quantidade de vezes, ele vem falando no livro de Filipenses, sejam de um mesmo parecer, sejam de um mesmo parecer, sejam de um mesmo parecer. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí é coisa de quem não é original. Não, irmão, Paulo é mais original que Paulo, irmão. Um homem estudado. Um homem letrado demais, um dos mais letrados da sua época. Sabe, a unidade não depende da sua letra, depende do espírito. É uma medida do espírito, não é medida da letra, irmão. É o espírito que converge as pessoas com o mesmo parecer. Por isso entenda algo. Entre nesse lugar, seja intencional. Adentre esse lugar, sabe por quê? Deixa eu falar para você uma coisa. Nós somos humanos e eu estou aqui para cooperar. E muitas vezes nós, seres humanos, sentimos vontade de sair desse lugar da unidade. Todos nós, sem exceção. Como diz o pastor Luiz Hermínio, tem vezes que até eu tenho vontade de sair da igreja, só que como é que eu vou sair da igreja? Eu não consigo sair, irmão. Eu sou pastor presidente, como é que eu saio? Tem vezes que eu tenho vontade de sair. Está todo mundo entendendo isso? Amém, queridos? Glória a Deus ou não? Vamos continuar mais um pouquinho aqui no livro de Filipenses. Ele continua dizendo, capítulo 3, verso de número 15, de volta. Mas todos, pois, que somos maduros, tenhamos o mesmo modo de pensar. Todos que somos maduros, tenhamos o mesmo modo de pensar. Porque a mente do Cristo é a mente dele. Você consegue guardar o que está na sua mente, mas você não consegue guardar o que está no seu coração. Por isso aquilo que você alimenta na sua mente, chega um momento que desce para o seu coração. Depois que desce para o seu coração, é revelado por meio daquilo que você faz. Você consegue esconder o que você pensa, mas não consegue esconder o que você faz. Você pode falar com a boca uma coisa e fazer outra. Então não deixe descer para o coração. Quando vier na sua mente, pastor, ora por mim, por favor. Isso aqui não está legal, eu não estou me sentindo bem. Isso aqui é um tipo de construção dentro de mim, que eu sei que não vai me levar longe. Me ajuda nisso. Talvez é o seu cônjuge, amor, me ajuda nesse negócio que isso aqui não vai dar certo. Está inflamando, meu coração está inflamando, amor. Me ajuda. Quem está entendendo essa palavra? Verso 16. Verso ainda 15. Ele fala o mesmo modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente. O que está escrito ali, irmão? Por isso que você tem que viver no meio da oração, irmão, no meio do jejum, no meio do fogo.
Tem que ter um dia na semana aqui, pastores. Um dia na semana, esse é o dia de jejum da igreja. Um exemplo. É toda quinta, toda quarta, é toda terça, não sei. Põe esse povo para orar mesmo. Deixa o joelho ralado, irmão. É desse lugar. São José do Rio Preto vai conhecer o que vocês carregam. Vai conhecer o que vocês carregam. Não porque vocês querem aparecer, mas é porque Deus quer mostrar aquilo que é genuíno. Deus tem interesse nisso, em mostrar o que é genuíno. Amém, queridos? Verso 16. Seja como for, meu Deus, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Irmão, então, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Fala assim comigo: para cada tempo haverá um modo. Amém? Para cada tempo haverá um modo. E às vezes eu ainda estou me movendo da maneira do tempo que eu já passei. Eu já passei do tempo. O tempo já exige de mim respostas mais firmes, mais constantes, mais intensas. Quem está entendendo isso? Aleluia! Uau! Oh, meu Deus! Olha só, não, isso aqui, presta atenção, irmãos, bem rapidinho. Quem às vezes olha para o Evangelho e fica vivendo o Evangelho da hipergraça, que é uma maldição, um negócio do inferno, que é o tudo pode, né? Não, querido, é se edifica ou não. A pergunta não é se pode ou não pode. A pergunta é se isso nos leva para Cristo ou não. Quem está entendendo isso? E olha o que o apóstolo Paulo fala, verso 18. Muitos andam entre nós, dos que agora digo que até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia. O apóstolo Paulo falava até chorando. Irmão, tem irmão que se falar isso sai da igreja, irmão. Irmão, você é o inimigo da cruz. Paulo falava isso para os membros da igreja. Você está sendo inimigo da cruz, cara. Acorda, desperta, meu lindo, meu amado. Presta atenção. Você está acabando com a sua vida, da sua família. O chamado, o ministério que Deus tem para vocês. Querendo fazer do seu jeito, na sua opinião. Você está entrando no lugar de obstinação, você está levantando um altar para a sua própria opinião. Quem está entendendo isso? Aleluia. Deus está construindo algo lindo entre nós, amém, queridos? Já vou encerrar já. Posso continuar? Posso continuar? Olha aqui, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, ocupe o seu pensamento com isso. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que ouviram em mim e que viram em mim, ponham em prática. Fala assim comigo, ponham em prática. Queridos, ninguém faz a obra de Deus sozinho, amém? E vocês são um povo que Deus escolheu para esse tempo, para caminhar de maneira em unidade. Sabe, esses dias eu estava falando com alguém, aí comentei sobre o Alanzinho lá, né, nosso pastor segundo lá da igreja.
Alguns aí já devem ter visto algumas lives com ele aí, né? Com Alanzinho, pastor Alan. Ele tem um projeto chamado Família de Deus. Lindo. É o nosso líder de família lá. E às vezes, gente, ele foi pastor presidente do ministério há 8 anos. Homem maduro, conhece a escritura, um mestre na palavra, profundo mesmo. E ele teria muitos argumentos às vezes para me apresentar, argumentos bíblicos ele teria. Mas ele entendeu algo. Meu pastor, eu quero aqui reconhecer que Deus tem entregue uma visão para o Senhor. E eu quero responder essa visão. Eu quero fazer parte da solução e não do problema, pastor. Eu não quero fazer parte do problema, eu quero fazer parte da solução. E eu vou dizer para vocês algo, isso mexe comigo, porque eu conheço a vida dele e a minha esposa também. A gente conhece. E sabe que se ele quisesse, ele não precisaria nem estar conosco. Não precisaria, né? Saiu de Goiás, vendeu a casa própria que tinha, vendeu tudo que tinha dentro de casa e falou: não, pastor, Deus está nos enviando. Quando chegou, a gente ainda nem sabia que ia para lá ainda. Quer dizer, a gente tinha uma palavra para ir para lá, mas não imaginava que ia ser agora. E falou assim: nós estamos preparando para quando os senhores chegarem aqui. Estamos preparando. Sabe, queridos, a gente precisa andar num lugar de lealdade, de unidade, de unanimidade. A gente precisa andar nesse lugar. Amém, queridos? E sabe quem mais ganha com isso é o reino de Deus. Porque existem obras, as obras grandiosas, a pessoa que está do seu lado, ela tem aquilo que você não tem. Tem o que você não tem. E é desse jeito, na impartição da glória de Deus, que a gente vai conseguir fazer algo relevante para Deus na cidade que a gente está. Eu profetizo isso para vocês. Dentro de muito pouco tempo, o Senhor vai surpreender vocês de uma forma muito violenta. Porque isso não tem a ver com a gente, tem a ver com o que Ele quer fazer. Amém, queridos? E que aqui, por exemplo, quando tiver que ligar para o outro, vocês podem ligar um para o outro, orar um pelo outro. Isso não é uma função apenas dos pastores principais da igreja. Existe algo na Bíblia Sagrada falando que é o sacerdócio de todos os santos. Só que eu preciso ligar para orar, não é ligar para falar mal. Não é ligar para dizer o que eu não gostei, ou mandar indireta no Instagram ou no Facebook. Não é isso, irmão. Esse tipo de coisa que eu estou falando, eles não tocaram em nenhum assunto dessa natureza. Alguém mandou ouvir, falou nada, irmão. Eu estou falando que o Espírito pode acreditar que eu estou tomado. Ah, Jesus. Eu amo esse lugar, rapaz. O lugar onde quem fala é Ele.